E Shalom para todos. Bom, hoje vamos tratar ainda do texto dos Massoretas e hoje sobre aquilo que chamamos de Massorá final, né? Ou seja, que está no final do texto, ou também chamada de Massorá Sofit, que está no final do texto. Pois bem, essa parte que eu sublinhei aqui para vocês aqui, ó, ela não conta com o texto bíblico, é uma anotação dos Massoretas em referência ao texto bíblico, que no caso aqui é, como exemplo, o livro de Levítico. Então, ela é uma anotação desse livro aqui, tá? Isso vai ocorrer para todos os livros do Velho Testamento, tá? Vai ter sempre esta anotação aqui. Bom, eu estou pegando o texto de Levíticos como base, porque eu quero falar algumas coisas a partir da precisão que eles tinham e da contagem com o texto que eu vou falar mais para frente no decorrer de outros assuntos. Por isso que eu estou pegando Levíticos como exemplo, tá? Então vamos entender aqui o que esses camaradas escreveram aqui. Primeiramente, aparece a expressão aqui, ó, Serhuman, ela está em construto, né, em semirruto, então seria total de, né, a quantidade, basicamente isso, a quantidade, o número de que? Aí aparece aqui à frente a palavra, essa aqui é conhecida, né, Pasukim. Pasukim é a palavra para versículo, Pasuk. E Pasukim, porque está no plural, né? Então a quantidade, o número de versículos. Aqui aparece a expressão Shel, sobre Sefer, o livro, no caso, o livro de Levítico, de Vaikra. Então a quantidade, aqui a anotação deles é a quantidade de versículos sobre o livro, sobre Sefer. Qual é esta quantidade? Bom, ele é dito aqui, ó, aparece a expressão Shimune, que é o número 8, Meot, que dá uma ideia de centenas. Então aqui, por exemplo, 800, né? Aparece essa outra expressãozinha aqui que é Verhimshim, que seria a expressão para 5, e Vetasha'a, que é o 9. Então, em letras garrafais, né, aqui ele está dando o total de 800, deixa eu colocar aqui, 859 versículos. O livro de Levítico se encontra. Outra informação que eles sustentam isso, se vocês observarem aqui, por exemplo, aqui do lado aqui, ó, você tem a letra F, que equivale ao número 80, perceba que ela tem um pontinho em cima dela, 80 ou 800, né? Você tem o Nun, que equivale ao número 50, e você tem o Tet, que equivale ao número 9. Então, totalizando 859 versículos. Então, ele está dizendo aqui, a quantidade de versículos que tem no livro, 859. Então, já deciframos a primeira parte. Só que o texto ele tem uma contagem de uma segunda parte, que é esta parte aqui, ó. Então, o que seria esta segunda parte do texto, né? Vamos lá. Bom, aqui você tem a expressão Vehet Yo, então a conjunção aqui, conjunção e mais a palavra que diz meio, né? Hetsi, e mais esse sufixo possessivo, né? Ou seja, o meio e o meio dele, no caso dele, quem? Dele, deixa eu voltar aqui, o livro, né? O meio do livro diz o seguinte, Ve, Ha, No, Ge, A,
verranogea. Essa expressão verranogea que você tem conjunção, artigo e particípio, né? Então seria o que toca, a palavra que é vassar, mas lá no texto em Levítico se encontra bivsar, ou seja, o que toca em carne, referente à carne, que está no meio do livro, né, é dito aqui embaixo também, Sedarim seria a expressão para falar de ordens, que são ordenadas, né? E ordens. Então ele dá uma segunda nota dizendo o seguinte, e a metade do livro, porque ele também está contando, por exemplo, aqui ele cita 25, né? Você tem a letra Re, que é a letra Re aqui, que é o número 5, e o Kaf, que é o número 20. Então, 20 mais 5, 25, que está justamente aqui embaixo do lado aqui, no baixo não. Você tem o 25 aqui, jogando para cá, que ele manda conferir lá em Levítico, capítulo 15, versículo 7, que vai ter justamente essas duas expressões aqui, ó. Essas duas palavrinhas vão estar lá, justamente marcando o meio, porque o livro, eles estão contando aqui pela ótica de paraxás. Existe 54 em todo o Pentateuco de paraxás. No caso aqui de Levítico, também no livro ele tem as suas paraxás dentro dele, né? Que no caso aqui eu acho que são 10. Então, contando a partir da segunda paraxá, que é o número 25 do livro, né? A segunda paraxá do livro de Levítico, que é o número 25 de paraxás, que ele vem contando desde lá de Gênesis, que é o capítulo 6, que vai até o paraxá de número 28, que é a número 5 em Levítico, que chega justamente no capítulo 15. Então, o que é que ele está dizendo? Desde o capítulo 6 de Levítico até o capítulo 15 de Levítico, ou melhor, pela contagem deles aqui, deixa eu colocar a borracha aqui, 25 por paraxá, o texto vem falando daquilo que é tocado, né, do que toca em carne, e das ordenâncias, daquilo que são ordenados para eles, que vão falar da questão das leis das cachirrutes, né? Então perceba que ele traz dois tipos de contagem. Primeiro ele traz uma contagem geral dos versículos, aqui em cima, né? Ele traz uma contagem dos versículos, e embaixo ele traz uma contagem a partir das paraxás, e uma contagem pessoal, o pessoal que eu falo no sentido a partir de dentro do livro. Então, isso é de suma importância, né? E perceba o domínio absurdo que os camaradas tinham. Contavam versículos, contavam por paraxás e contavam por palavras. Eu acho que o vídeo vai ficar um pouco extenso. Eu vou gravar depois eles falando por palavras, que a gente vai encontrar, por exemplo, que é um assunto lá no capítulo 11 de Levítico, onde você vai ter uma marcação exata do meio da Bíblia por palavras.